Bem-vindo, bem-vinda ao Pod SE, o podcast da Schneider Electric. Eu sou Daniela Cardim, diretora de talentos da América do Sul, e estou aqui com vocês e na companhia dessas pessoas maravilhosas para a gente falar sobre o futuro do trabalho no mercado de tecnologia. Já está curtindo o nosso canal? Já ativou o sininho? Ativa aí, esta é a segundo episódio da segunda temporada, que está fantástica. Eu vou convidar para se apresentar aqui com a gente a minha amiga Dani. Dani, obrigada por topar estar aqui comigo. E, por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre o que a gente vai conversar aqui. Obrigada, Dani. São muitas Danis aqui, né? Só as melhores. Só as melhores. Eu sou a Dani Antal, eu trabalho na Schneider em processos, tanto na área da execução quanto na área de vendas. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com os espectadores também, para falar sobre um tema que é muito, muito importante discutirmos hoje, né? Que é o trabalho do futuro na área da tecnologia. E para falar desse tema, a gente tem duas pessoas aqui, duas convidadas especiais. Eu vou começar com a Mari. E Mari, muito obrigada pela sua participação com a gente. Antes da gente entrar no tema, nós gostaríamos de saber quem é a Mari? Bom, Dani, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Uma delícia poder bater esse papo com vocês aqui e falar desse tema que é tão relevante, tão importante e, apesar de ser o futuro do trabalho, tão presente no nosso dia, né? Bom, eu sou Maristela Ribeiro, economista de formação, sempre atuando em RH, mas tive a oportunidade e a grande bênção de poder trabalhar em diversos setores da economia. Trabalhei em setor financeiro, seguradora, automobilística, bens de consumo e, neste momento, estou responsável dentro da Schneider Electric pela área de recursos humanos da área de supply chain, Global Supply Chain, para a América do Sul, que tem todas as fábricas e CDs, mas também tem um double hat, um outro chapéu, que é ser HR Business Partner para as áreas de funções centrais, o que me dá a oportunidade de trabalhar com diferentes públicos, né? Como vamos falar aqui muito de tecnologia e de área técnica, eu tenho a oportunidade de estar tanto com o time técnico de fábricas, como também com o time de escritórios. Isso é uma delícia. Fenomenal. Eu acho que isso traz uma amplitude de visão e de conteúdo muito bacana. Érica, Viviane Érica com H. Exato. Me disseram. Bem-vinda, bem-vinda. Por favor, se apresente, consultora de negócios, de tecnologia. Por favor, se apresente e obrigada por estar aqui. Obrigada, Dani. Obrigada a toda a Schneider. A equipe aqui atrás das câmeras também. Muito obrigada pela ajuda de vocês. E é isso, meu nome é Viviane Érica, né? Ímpar, porque esse Érica com H é bem engraçado, mas é único na internet, então é fácil de me achar também. E eu posso me dizer, não, eu não vou falar de chapéu, né? Mas vou dizer que eu sou slash. Sabe aquela pessoa que foi empreendedora, costureira, executiva do mercado de saúde, do mercado de serviços, até pelo Sistema S eu passei e atualmente sou consultora de negócios e inovação e aproveito tudo isso que eu aprendi nessa jornada executiva todo dia. Né? Então, hoje eu estou aqui muito feliz e passo para você, Dani, a bola agora. Olha, com tanta experiência assim, hein, Dani? Olha... Exemplo de renovação. Exemplo de renovação. Hoje. E com tanta experiência, eu acho que essa pergunta não vai ser difícil de você responder. Que é, na sua opinião, como é que as empresas, as organizações, elas estão se adaptando para esse novo futuro? Né, que já é o presente. Como que as empresas elas estão se adaptando para esse ambiente de inovação, tecnologia, inclusão? Qual a sua opinião, Vivi? Ah, caramba, que pergunta legal, né? Sobre as empresas estarem se adaptando e assumindo a diversidade como além de uma causa humanitária, uma causa que dá lucro. Né? Há estudos como o McKinsey informa que empresas do primeiro quartil em resultado têm 36% mais chances de terem mais lucros
e eles são advindos dessa diversidade, dessa inclusão. Então, a primeira boa razão de uma empresa acolher isso é para estar no pódio dos bons resultados. E, além disso, né, todo mundo sabe, desde o advento da internet, a diversidade e a inclusão que a internet trouxe essa capacidade, né, de você pegar uma pessoa de um país, trabalhar no outro país, prestar serviço em home office e trazer as suas divergências e experiências culturais para criar novas coisas. Então, a inovação e a tecnologia andam muito juntas com a diversidade e a inclusão. E outra, também é cafona estar fora de tudo isso, não faz mais parte desse mundo. Né? Você ser avesso à diversidade e à inovação é você estar atrás do tempo. A tecnologia e a inovação não respondem mais a isso. Então, Dani, minha resposta é essa. Maravilhoso, maravilhoso. E você falou de inovação, de tecnologia, e uma viabiliza a outra, e viabilizam muito a diversidade. E eu queria trazer o elemento humano aqui dentro da nossa conversa, que habilidades são essas para esse mundo de trabalho? E eu vou pedir para você, Maristela, quais são as habilidades necessárias para se atuar nesse ambiente que a Vivi nos apresentou aqui? Muito importante essa pergunta, Dani. Muito se fala hoje dessas habilidades, né, como comunicação, pensamento estratégico, mas eu vou um pouco mais além e digo que, no simples, a curiosidade, né? Ser curioso para buscar, para aprender, para se desenvolver e olhar diferentes mercados. Então, já passou o tempo de que você começava fazendo uma coisa na sua carreira e ia até o fim. Pode ser? Pode. Tá tudo certo também. Mas hoje o mercado precisa de profissionais que esteja aberto a mudanças. Então, esse pensamento estratégico, esse pensamento digital, que muito se fala que é o digital mindset, né? Que não é só pensar em tecnologia, é você realmente estar aberto a poder fazer processos diferentes, a transformar produtos para um melhor resultado. Então, isso é muito importante para que todos nós tenhamos, né? Então, essa mente aberta para conhecer. Então, se eu pudesse puxar uma única palavra, eu diria curiosity, ou seja, ser curioso, buscar aprender e se desenvolver todos os dias. Esse é o profissional do futuro, né? E isso está muito dentro do nosso presente, né? Acaba ficando uma retórica meio repetitiva, mas está muito dentro do nosso presente, mas que ele precisa ser continuado todos os dias. Você falou de profissional que tem a mente aberta, me lembrou daquela música do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. De ter aquela opinião congelada ali, em que eu não posso mudar nunca, né? E você também trouxe alguns elementos de agentes de impacto, agentes de transformação. E para a gente ser esses agentes, nós precisamos ter essa mente aberta, de poder mudar e poder refazer a rota se for preciso. Né? Isso é bem importante. Eu venho daquela época de que eu começo a estudar ali, termino a 8ª série, depois mais 2, 3 anos eu acabo ali a faculdade e pronto, não preciso mais estudar. E hoje a gente vê que não é assim, né? De lá pra cá, terminei a 8ª série, terminei a faculdade e nunca mais parei. Então, isso é bem importante. Mas uma outra coisa que é importante que você traz na sua fala, Mari, é em relação ao emocional. E aí, Viviane, eu pergunto para você, o que eu preciso? Quais são essas habilidades emocionais que eu preciso me desenvolver nesse futuro do mercado, esse futuro que é agora, né? Na área da tecnologia. E, Dani, tem muitas oportunidades, mas eu costumo pensar que, a partir da minha experiência, a gente se preocupa muito com o outro e pouco com a gente. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria trabalhado mais nas minhas lideranças da vida o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acho que ela está no topo da disciplina de qualquer profissão, seja da tecnologia ou não. Porque você se conhecer, você sabe quais são os seus valores negociáveis e os inegociáveis. E sabe dizer sim ou não
as situações que estão na sua frente. E lógico, utilizando da flexibilidade, o trazer esse valor no tempo, e tudo isso faz parte do autoconhecimento. Então, talvez a primeira entrevista seria de você com você mesmo, né? Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que eu prezo, o que eu negocio, o que eu não negocio nem pela empresa. Então, é muito importante isso na sua jornada de vida, sobretudo na tecnologia, onde tudo muda. A IA veio aí mexendo bastante com a ética, com valores, com invasão de privacidade. E aí, como que a gente vai lidar com tudo isso? Quais são os seus limites? Quais são os da tecnologia? E quais que você vai ter que flexibilizar? Então, eu acho que se eu for te responder mesmo, seria, né, vamos nos autoconhecer, antes de tudo. E é isso, Dani, sobre essa questão... Fica excelente, Vi, excelente. Você viu, Dani, que a gente está falando do mercado de tecnologia e até agora a gente só falou de competências muito humanas. Olha, de tecnologia, de sustentabilidade, de inovação, a gente já ouviu bastante falar e há um certo tempo o mercado vem trabalhando esses temas. Mas eu acho que um tema que a gente teve que aprender a lidar com a pandemia foi o tema da saúde mental, e de como incorporar mais flexibilidade no horário de trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, né? E agora, depois de um tempo pós-pandemia, parece que está começando a ter algum conflito de novo entre esses temas que continuam presentes na nossa vida. Concordo. Então, eu queria, Mari, pedir para você, né? Como você vê, é possível conciliar tecnologia, inovação, flexibilidade, mantendo a saúde mental? Sim, Dani, eu acredito que seja possível, mas para isso nós precisamos olhar para o outro como humano. Eu preciso humanizar as relações de trabalho. Porque estamos aqui muito falando de tecnologia, de técnico, mas não existe o técnico sem o humano. Não existe a inteligência artificial se um humano não der a ele as respostas, né? Então, aonde está esse humano? É olhar para esse humano e pensando muito de que isso não é um custo. É uma necessidade. Na verdade, quando eu olho para a pessoa como ela realmente é, as suas necessidades, olho com empatia, a diferença, isso é muito importante, a diferença entre as pessoas e entre as necessidades, isso se transforma num maior engajamento e me traz melhores resultados e lucros também. Vou dar um exemplo muito claro, quando a Dani falou muito bem aqui de flexibilidade no trabalho. É muito diferente quando você implanta uma política de flexibilidade num escritório e não olha para a fábrica. Como é importante você olhar, ter esse olhar também para a fábrica. Como é importante você olhar para um CD. E o time que está na rua de vendas? Como que eu trabalho essa flexibilidade? E tudo isso é você olhar o humano, porque as pessoas têm necessidades diferentes. E quando você olha para o seu funcionário como um humano, que ele tem todas aquelas especializações, um técnico maravilhoso, digital mindset, etc., olha para ele como humano e respeita a sua individualidade e aplica isso na flexibilidade dele, você também está levando isso para a casa dele. E você está impactando na saúde mental. Porque para ele está se sentindo olhado, né? Alguém está olhando para ele, ele vai estar mais tranquilo para fazer o trabalho dele e também para chegar em casa e compartilhar o momento com a família. Então, para mim, Dani, sob o meu ponto de vista e também por muitos livros que eu já li e vários estudos que tem por aí, sim, é possível. Mas o ser humano, ele precisa, antes de mais nada, entender que isso não é só um custo, que isso também vai levar a um excelente resultado. E faz parte da sustentabilidade. E olha que interessante, Dani, a Mari falando de diferenças, né? E aí me veio uma pergunta aqui na mente em relação a diferenças. E eu vou fazer essa pergunta para você, Vivi. Existe uma guerra, pelo menos se a gente for lá na internet, a gente vai ler sobre isso, vai ouvir sobre isso, sobre a guerra das gerações. Você já ouviu falar sobre guerra das gerações? Se brinca muito, né? Com essas divisões de gerações. Exato. E como que você vê... Como que as diferentes gerações enfrentam esse novo contexto de mercado? Eu acho que, assim, tem experiências interessantes que eu posso compartilhar, mas primeiro falar de quem são essas gerações, né? Os RHs, os estudos nomearam aí para a gente saber separar os baby boomers, depois geração X, depois eu sou da X,
Eu acho que daqui... Geração Z. XXX. Eu acho. Geração Z, geração X, geração Y, enfim. E claro que existem passagens de bastão e filtros e inovação em cada geração. Por exemplo, eu já tive uma reunião no passado com um baby boomer, que é uma geração antes de mim, né? E ele era um senhor, representante de uma classe muito conservadora de profissionais e precisava negociar comigo. E eu, procuradora da empresa, da área de superintendente financeira, cheguei para negociar com a advogada e falei com ele sobre a negociação, vamos precisar parcelar questões da empresa. Ele ficou muito nervoso e revelou o motivo. Ele não negociava com homens. Com mulheres. E eu falei para ele, mas por quê, né? Não tinha explicação. Rapidamente eu levantei e saí procurando um homem para estar do lado dele na negociação. E um colega lá do financeiro veio e sentou-se do lado dele, bem vestido, de blazer. E a negociação seguiu e a gente conseguiu finalizar aquela negociação com sucesso. Eu e a advogada. Então, puxa vida, numa hora dessas, né? A paraibana quer sair, mas por que você não quer negociar comigo? Ao tempo que respeitar e contornar fez mais sentido, trouxe um resultado e a gente fechou a negociação. Então, é uma geração tratando da diferença da outra. Já nessa geração X, a qual eu faço parte, era legal ser workaholic. Quem não lembra? Fulano é um workaholic, parecia um elogio. Poxa, hoje em dia isso não é um elogio, né? Nós somos uma geração que inspirou o estresse, o burnout, as doenças mentais foram muito faladas a partir da nossa geração. E eu vou te falar, há pouco tempo atrás era muito bacana trabalhar 12 horas por dia, né? Analisar informações, dados. Quem me conhece por aqui, está assistindo esse podcast, vai saber bem do que eu estou falando, quem trabalhou comigo, porque eu era uma dessas. E aí, isso não faz mais sentido, isso deixou a gente doente mentalmente, né? Quem não precisa, às vezes, andar com remedinho para acalmar, para diminuir a ansiedade. A indústria farmacêutica agradeceu, mas nossa saúde não. E aí, a próxima geração, depois dessa, ela veio trazendo ali, a geração Z, uma aversão a tudo isso, até exageradamente, né? Não vou trabalhar muito, eu não vou precisar ter coisas, eu vou precisar acessar, vou demorar um pouco mais para sair de casa, eu não preciso sair de casa. A minha mãe está aliviando comigo, né? Nossa geração X foi está sendo um pouco boa demais com essa outra geração, ao ponto que eles puderam estudar, inovar, se arriscar. E a próxima e última geração Z, abusando um pouco disso, está levando os pais para as entrevistas e os RHs da nossa geração não entendem isso. Puxa vida, onde foi que isso aconteceu? Que eles precisam levar o pai? Quem errou foi a escola, foi a criação, foi a geração Z, foi a geração X. E será que isso está errado? Né? O que faz eles acharem que não tem confiança para irem sozinhos a uma entrevista de trabalho. Então, é sobre tudo isso que a gente fala na geração. São os costumes, são os novos valores, é a predisposição à inovação. As gerações mais recentes, elas são muito mais digitais, ao tempo que as habilidades humanas serão muito mais necessárias. A minha geração ensinou a próxima a fazer código, a programar. Aí vem uma geração agora que diz, você nem vai precisar programar, você vai ter que saber fazer perguntas à inteligência artificial. Poxa, você era acostumado a codar e dizer o que seu código vai fazer. Agora você tem que aprender a fazer perguntas. Assim como numa era mais socrática, onde a pergunta era muito importante. Fazer pergunta dentro de perguntas. Então, imagine, tem coisa que parece muita evolução, mas retroceder, às vezes, é mais inovador do que pensar que tudo é muito do futuro. Habilidades do passado fazem muito sentido atualmente. E conviver com todas essas gerações. Todas as gerações deixam os seus valores. E eu tenho visto muito, eu fico ali no Parque Tecnológico, em São José dos Campos, que é o 5º maior parque, né, do mundo em tecnologia, e é comum você ver mesas com 4, 5 pessoas e transitando em todas essas gerações. A sua fala aqui me lembrou o filme O Estagiário. Vocês já assistiram? Sim. Perfeito. Né? O quanto as gerações juntas, elas trazem um crescimento pessoal e para a organização, né? Eu gostei muito também porque eu senti muito nessa sua narrativa, nas suas histórias, como você lida com as diferenças com respeito.
E como isso permite construir o quê? Pontes. Porque é isso que a gente precisa, certo? Construir pontes para suprir as diferenças, criar caminhos. Adorei. E eu acho que continuando e aprofundando um pouquinho, Mari, seria bacana dar dicas, né? Que dicas a gente pode dar para nós, ou você pode dar para nós e para quem está aqui com a gente, participando, para a gente estar mais bem preparado para lidar com esse ambiente? Ótimo. A primeira é trazer o humano à mesa, né? Convida o humano para sentar com você no momento do seu estudo, até o momento da assinatura da carteira de trabalho ou do contrato. É muito importante. A partir do momento que esquecermos o humano, nada mais vai existir. Então, olhar para essa parte é muito importante, porque você consegue ter esse ambiente colaborativo, você vai conseguir ter a parte da comunicação, estar aberto para tudo isso. Então, essa é uma dica, para mim, de ouro, né? Sabe aquele dizer que fala, chama a vida para dançar, chama o humano para estar com você, né? Tanto o empresário, como o funcionário, como o que vai assinar o contrato, o negociador. E isso não é balela, gente, porque aqui já estamos aqui conversando há um tempo, e como a Dani mesmo citou, viemos para falar de tecnologia e não conseguimos em nenhum momento separar o humano, né? E isso não é um papo de RH, é um papo realmente de pessoas que querem fazer o seu negócio dar certo. Então, olhar para a diversidade, olhar para essa parte de sustentabilidade. Então, traga o humano para dançar na sua vida profissional também. Essa é a minha dica. Maravilhoso, maravilhoso. Dani, e falamos aqui agora... Eu que quero fazer uma pergunta para você. Vamos a uma pergunta para a Dani. Dani, falamos aqui de transformação desde o início, sustentabilidade, diversidade, colaboração. Você, como uma profissional que faz a gestão de talentos, né, nessa região tão importante que é a América do Sul, tão cheia de riquezas, o que você acredita que seja o maior desafio para esse profissional se manter atualizado? Quais são os caminhos? Olha, essa pergunta ela é fantástica porque a gente está falando de um mercado dinâmico, de temas que ainda não chegaram no seu destino final, que ainda estão em evolução. Isso me lembra uma poesia, que é Ítaca. Eu não sei se vocês conhecem, se não eu recomendo depois olhar, mas a poesia de Ítaca, ela descreve um pouco das aventuras de Ulisses, da Odisseia de Ulisses. Uau! E quando ele está voltando para Ítaca, que é a ilha que ele queria voltar, acontece tanta aventura no caminho que ele leva 10 anos para chegar. E ele descobre quando ele finalmente chega, né, depois de muita... que o mais importante de tudo não foi a chegada, mas foi a jornada. Então, quando você me pergunta, né, o que é necessário, é a gente encarar o aprendizado como uma jornada. A gente tem que quebrar esse paradigma de que eu sei tudo. Somos pessoas em construção. E a forma de aprender também, a educação formal, o estudo, a escola, é uma forma. Mas a maioria de nós, que vai passar a maior parte dos anos reaprendendo, somos adultos. Então, o adulto ele aprende de outras formas também, que é também na interação com outras pessoas e também aprende na experiência e na prática. Então, a gente tem que repensar o nosso critério de estudar. Não ler livro, fazer um curso é importante, mas também eu aprendo conversando com o outro, ouvindo a experiência do outro, com uma mentoria. Eu aprendo exercitando uma atividade nova. Então, esses são os paradigmas, né? E para fechar esse assunto, não tem como não falar da persistência, porque também o adulto aprende por repetição. Então, não é fácil, é diferente da criança que rapidamente incorpora algo novo. Poxa, a gente tem outras coisas na nossa agenda diária, né? Então, para continuar atualizado, é persistir. Fez um curso, mas faz outro, conversa com uma pessoa, tenta aplicar aquele conceito. E é assim que eu vejo. Mari. Uau, Dani. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu passaria aqui, olha, horas ouvindo vocês, respondendo perguntas. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Mari, peraí que a gente tem mais tempo, produção. Tem mais tempo aí? Quero que sim.
Então, olha, já que você quebrou a quarta parede aqui e a entrevistada faz pergunta, Vivi, também vou te dar esse benefício da pergunta. Bom, Dani. Posso perguntar? Pode. Então agora me responde, né? Como resolver esse dilema dessas tecnologias emergentes versus esses comportamentos necessários e essas habilidades que a gente precisa ter para lidar com esse novo momento? Olha, poxa, já me arrependi. Vamos já, volta. Não, brincadeira. Mas eu tava me preparando, né, para vir aqui. E tem muitos estudos que falam sobre as habilidades do futuro, as competências do futuro, o que é esperado desse profissional. Então, se a gente for lá e se a gente colocar na internet as 10 mais procuradas, o que vai fazer mais diferença, você vai ter a alfabetização tecnológica, que é você saber lidar com esse mundo da tecnologia. É importante? É. Então, uma delas é essa, né? Se alfabetizar nessa nova linguagem que é o mundo da tecnologia. Aprender a lidar com a inteligência artificial e esse volume grande de dados e como que isso afeta a minha entrega é uma segunda. Então, isso também é importante. Mas se você for olhar as outras 8 ou 9, as outras competências requeridas, tem muito mais a ver com o que a gente estava conversando no início do nosso podcast, que é o a ver com o humano. Então, é a capacidade criativa, o pensamento sistêmico, flexibilidade e agilidade, a capacidade colaborativa, a curiosidade. Algumas até são um pouquinho conflitantes, porque é flexibilidade, agilidade, mas também resiliência e persistência. O acertar, errar rápido, aprender com o erro e tentar de novo. Então, para responder a tua pergunta, e se as minhas colegas aqui quiserem complementar, eu diria assim, existe uma parte dessas competências requeridas, que são as tecnológicas, que sim, a gente tem que se alfabetizar. E é possível. Não é só porque uma pessoa nasceu na geração Z e que sabe mexer muito bem no celular, que ela também aplica bem a tecnologia na sua entrega. Então, mesmo os nativos digitais podem não estar fazendo isso bem. Então, é possível, temos recursos para isso e está cada vez mais democrático. Muito importante, você citou, Dani, sobre essa nova geração, essa geração, última geração, ser muito conectada. Acontece que, na grande maioria das vezes, eles estão conectados no celular, mas eles não conseguem fazer uma planilha de Excel. Então, se letrar na tecnologia para entrega também é muito importante. Óbvio, hoje fazemos muitas coisas pelo celular, mas a importância de ir além, né? E de se permitir e entender que cada um também tem o seu momento, tem o seu timing, eu diria, né? Então, concordo totalmente com você e com tudo que você leu ali. Tá de parabéns. Eu concordo também e eu acho que a gente poderia falar também um pouquinho mais de impacto, né? Você tirou da minha boca. Eu ia falar isso. Não, mas tá agora voltou pra cá. Eu tava lendo aí, gente, há uns 3 meses, um livro chamado 21 Competências para o século XXI, do Yuval Harari. Alguém já ouviu falar desse livro? Você me falou. Eu te falei. Eu não consegui ler, mas conta aí. Pois é, ele traz um pouco sobre os impactos da tecnologia no mundo. E falando desse impacto que a Mari trouxe, que a Dani trouxe, os exemplos que a Dani, a Vivi trouxe aqui, eu tenho uma pergunta para vocês, e aí fica aberto, vocês podem responder, quem quiser aí. A gente fala muito desses impactos. A máquina vai tirar o emprego do homem. Isso lá, desde a Revolução Industrial, toda vez que tem uma mudança, a gente tem esse desconforto, né? E agora, quais são os novos postos de trabalho que vêm com a nova tecnologia? O que vocês acham? O que vocês leram sobre isso? Dani, são muitos os postos de trabalho, né? Inclusive,
cultural na empresa, porque assim, a diversidade não é só humanos de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes necessidades, mas é o humano com robô. Né? Qual é o gestor que está preparado a delegar para humano e robô? Né? A gente tem robôs aí atacando humanos. Né? Como é que a gestão vai cuidar da segurança? Então, você imagine que esse aparato todo tem muitas coisas que a gente precisa perceber. Que o futuro da tecnologia é humano, que não existe mais profissional que não é da tecnologia. Né? Ou você gera a tecnologia ou você é refém dela. Então, se a gente for dizer assim, como fazer para absorver tanta tecnologia, é só se abrir como uma esponja. Tudo aqui é tecnologia, essa mesa é tecnologia, esse copo, e essa TV é muita tecnologia. A gente não questionou a tecnologia em outras gerações. Quem aqui questionou a geladeira, o quanto ela podia nos ajudar? Né? E o fogão? E o carro? Né? E agora, o carro a combustão? A matriz de eficiência energética? Né? A gente estava tão conformado com ela, o mercado estava faturando bem, e a consciência humana se elevou a um nível que a gente não se conforma mais. E essas tecnologias passaram a ser absorvidas e pessoas comuns estão usando dessas tecnologias para trabalhar melhor a eficiência energética. Então, gente, o futuro da tecnologia é humano. E um complemento aqui, Dani, que eu acho que cabe bem, também tudo isso que estamos vivendo está mudando as relações de trabalho. As carreiras já não são mais lineares. A gente pode se reinventar em diferentes etapas da vida e seguir carreiras diferentes. Então, emprego CLT, daí eu resolvo empreender, viro pessoa jurídica, volto para a faculdade, ou volto para o estudo, volto para o emprego no mercado formal, e vai ser parte da nossa geração a partir de agora e tá já muito frequente. E empreender, né? Você comentou aí, lembrei aqui lá na empresa, uma pessoa falou, não, mas eu não preciso ter um perfil empreendedor porque eu não quero montar uma empresa. Eu gosto de ter ali minha carteira assinada, mas quem disse, né, que ser empreendedor, usar a tecnologia é só para criar uma empresa, né? Você pode ser empreendedor no setor que você tá, você pode transformar o setor que você tá. Isso é importante, né? E a pessoa se permitir a essas mudanças, né? Exato. Quando você se permite, você tá em qualquer momento, aonde você quiser. Na verdade, o ser humano, ele pode ser o que ele quiser. E a tecnologia também vai nos levar aonde ela quiser. Que estejamos sempre juntos, né? E aprender, né? De novo, voltar aqui, ser um pouco repetitiva do que a gente trouxe lá no comecinho. Aprender de tudo, né? Porque quando você aprende diversas áreas, você se torna mais criativo também, né? Por que um médico precisa saber sobre português? Por que um matemático precisa saber sobre geopolítica? Você se torna mais criativo e aberto também, né? Para tudo que tá vindo, né? Olha, a conversa tá maravilhosa. Ah, não. Mas agora a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso tempo. Para a gente encerrar, eu queria convidar cada uma de vocês para passar uma mensagem final, um recadinho final e a gente fazer os agradecimentos e finalizar. Mari, eu vou começar com você. Obrigada. Eu que agradeço, Dani, mais uma vez. E o recado que eu quero deixar aqui para todas nós, né? E também para quem está nos assistindo chame o humano para dançar. Seja o profissional técnico mais humano que você puder e transforme vidas, empresas e negócios. Esse é meu recado de hoje. Perfeito. Vivi? Vou deixar meu recado. Empreenda, né? Se você não quer empreender para si, se comporte como um empreendedor. Se abra para novas disciplinas, né? Um empreendedor, ele tem a contabilidade, o financeiro, o negócio, o produto. E se você se abre para essa visão holística, você consegue empreender na sua empresa como se o empreendimento fosse seu. E é isso. É seu também. Aproveita a tecnologia que está aí, né? Emergente, te ajudando para isso. Reinvente-se. É esse o meu recado. Dani. Muito obrigada pela presença. Fantástico.
Dani, Obrigada também. o teu recadinho, tua mensagem final, Dani. A minha mensagem final, vou copiar um pouquinho das meninas ali. Sejam agentes de impacto, né? Isso é bem importante, ser agente de transformação, transformar, estar aberto, né, para a tecnologia, porque eu tenho a certeza de que ela vem para nos ajudar. E eu, para fechar, o meu recadinho é o poder do ainda. Poder do ainda. Eu não sei ainda, mas vou saber. Eu não estudei ainda, mas vou estudar. Então, esse é o meu recadinho. A gente não precisa saber tudo, mas conte com o poder do ainda. Gente, obrigada. Obrigada quem ficou até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.